não pode ser acusado de demagogia social ou política o autor do documentário humano, o recitador dos factos verídicos, embora tocados pelo calor da personalidade literária do romancista. Os problemas do Nordeste do Brasil não foram inventados pelo escritor José Lins do Rego. Foram intensamente vividos por ele e mais tarde transformados em livros de que se orgulha a língua portuguesa. José Lins do Rego, o autor de Pureza, Menino do Engenho, Usina, Pedra Bonita e tantas outras obras da sua vasta bibliografia de repercussão internacional, é hoje o entrevistado do Perfil de um Artista. Qual é o seu nome completo? José Lins do Rego Cavalcante. Onde nasceu? No Pilar, Paraíba do Norte, no Nordeste do Brasil. Importa-se dizer a data? 3 de junho de 1901. 1901. Quais seriam as suas palavras para definir-se numa curta autobiografia? Autenticidade. Só? Autenticidade. Representação fiel da vida. Expressão da mais absoluta verdade. Quando era criança, como é que encarava as pessoas crescidas? Conforme as pessoas. Claro. As de minha estima, com amor, com simpatia, com interesse, com encanto. As de minha antipatia, com repulsa, natural dos meninos, que repelem com mais facilidade que os adultos. Em todo caso, pensou alguma vez que havia uma diferença, quer dizer, que seria sempre menino e que os outros eram sempre crescidos? Ou pensou que chegaria a crescer como eles? Sem dúvida, sempre desejei ser grande. Sempre desejei crescer porque sabia que cresceria como os outros. E procurava por todos os meios a ser maior do que era. Qual é a recordação de criança que se tem mantido mais viva durante toda a sua vida? Difícil é responder, porque há muitas impressões que me ficaram gravadas profundamente na sensibilidade. Muitas e firmes e distintas sobre outras. Como, por exemplo, a presença da morte. Em menino, eu senti muito próximo a presença da morte. Em relação a si ou em relação a pessoas queridas? Em relação a um primo, que era como se fosse... Um irmão? Não um irmão, um pai. Já era homem feito, estudante, e eu admirava-o tanto, e tinha por ele uma expressão de admiração tão forte, que a imagem de Deus que me vinha, quando eu pensava em Deus, eu tinha a imagem da cara desse meu primo, a sua fisionomia. O meu Deus não era um Deus barbado, era um Deus de cara raspada. Uhum. Portanto, é a recordação viva que ainda tem. Esta é uma recordação viva e intensa que ainda hoje perdura. Quando era miúdo, o que é que ambicionava como profissão? Maquinista de estrada de ferro. Nunca chegou a realizar esse seu sonho de criança? Não, mas eu admirava muito os trens que passavam do outro lado do rio. Nós morávamos no engenho, atravessado pela estrada de ferro, a Great Western, e todos nós tínhamos pelo trem uma atração irresistível. E o maquinista, quando passava, manobrando aqueles instrumentos dourados que eram da caldeira da máquina, aquilo nos causava uma impressão profunda. E eu admirava profundamente esses tipos. Inclusive um que chamavam de Chico Diabo, que era um preto de muito nome na estrada de ferro, pela sua perícia e mania de velocidade que tinha em dar aos trens. Quer dizer, talvez, que o seu desejo de ser maquinista era talvez um desejo de viagem, um desejo... Não, em absoluto. Era um desejo mais de domínio daquele monstro? Não, era um desejo mais... Era uma admiração mais do que um desejo. Era admiração para uma coisa que me parecia extraordinária, que era ver uma máquina. Aquilo que andava sem animais, andava sozinha. Nesse tempo não havia automóvel ainda. Sim, claro. Estamos a falar a uma larga distância. É. Tem irmãos? Não, fui filho único.
E nunca teve pena de não ter um irmão em quem pudesse confiar? Sempre tive essa angústia de não ter tido irmãos, de ter sido só. Que a solidão é um inimigo radical do homem. E a solidão provoca na infância um mal extraordinário. É uma espécie de castração dos psicanalistas. Lembra-se da sua reação de criança quando sabia do nascimento de algum bebê nas vizinhanças? Não de nascimento de bebê em vizinhança, não, de nascimento de bebê dentro de casa. Porque quando quem mora em engenho, não sente a vizinhança, sente a casa grande. Aquele agregado seu. O agregado